Joelhos no chão antes da última palavra. Segundo dia. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós seguimos firmes no dia 2 da campanha. Por esta causa eu me coloco de joelhos, 30 dias de clamor que mudam destinos. Esta campanha não é sobre palavras bonitas, é sobre posicionamento espiritual, é sobre entender que existem momentos em que Deus nos chama a descer do controle, a sair da autossuficiência e a assumir a postura correta diante dele. O tema do dia 2 é joelhos no chão antes da última palavra. Muitas pessoas estão vivendo situações em que parece que tudo já foi decidido, que o veredito já foi dado, que não há mais o que fazer. Mas antes da última palavra do homem, existe a última palavra de Deus. E muitas vezes essa palavra só é liberada quando alguém decide se colocar de joelhos. Paulo não esperou o cenário piorar para orar. Ele se ajoelhou por causa daquilo que estava diante dele. Hoje, talvez a sua causa esteja te pressionando, tentando te convencer de que acabou. Mas este é o dia de colocar os joelhos no chão antes de aceitar qualquer sentença que não venha do céu. Eu quero te pedir algo muito importante agora. Hype esse vídeo até o final. Não saia antes da hora, porque Deus vai falar com você neste segundo dia de campanha. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Logo abaixo nos comentários, deixe o seu pedido de oração do dia 2. Escreva a causa que hoje te faz dizer: antes da última palavra eu vou orar. Nós temos uma equipe preparada e comprometida em oração, intercedendo diariamente por cada pedido, orando pela sua vida e pela sua família com seriedade espiritual. Quero também lembrar você de conferir os links dos nossos parceiros Shopee, Mercado Livre e Magazine Luiza, que estão na descrição. Usando esses links, você ajuda diretamente o crescimento do canal e fortalece esse trabalho, sem pagar nada a mais por isso. Hoje, no dia 2, permaneça conosco até o fim. Porque quando alguém se coloca de joelhos antes da última palavra, Deus assume o controle da história e muda destinos. Quando nos deparamos com situações extremas, é natural que a nossa primeira reação seja buscar soluções rápidas e ações imediatas. A nossa mente começa a trabalhar, pensamos em estratégias, recursos e planos de como resolver aquilo que nos aflige. No entanto, muitas vezes, antes de tomar qualquer atitude, o que realmente precisamos fazer é parar e nos ajoelhar. Isso pode parecer um ato de fraqueza aos olhos do mundo, mas para o cristão é um ato de força, de confiança e de rendição. O apóstolo Paulo nos ensina que diante de desafios e dificuldades ele se coloca de joelhos. Ele não se ajoelha por fraqueza, mas por uma compreensão profunda de que somente em Deus reside o poder de transformação. A dor que nos leva aos joelhos não é uma fraqueza, mas um posicionamento espiritual. O ato de se ajoelhar diante de Deus não é um sinal de derrota, mas de confiança. Quando alguém se ajoelha diante de Deus, está declarando que reconhece a soberania divina sobre a situação. Ele não apenas se entrega, mas também se coloca no lugar certo, que é a posição da dependência de Deus, antes de qualquer outra palavra ser dita. A nossa confiança não está na nossa capacidade de agir, mas na capacidade de Deus para agir por nós. E antes de permitir que qualquer situação dite o final, devemos primeiro nos ajoelhar e buscar a direção de Deus. Muitas vezes a vida nos apresenta circunstâncias que nos fazem pensar que o fim chegou, que não há mais nada a ser feito, que a solução está distante e que não há mais esperança. Quando isso acontece, a tendência natural é entrar em desespero, buscar respostas no lugar errado, tentar forçar situações e agir sem a direção de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que antes de aceitar qualquer veredito humano, devemos buscar a última palavra de Deus. Ele não é limitado pelas circunstâncias, nem pela lógica humana. A última palavra que você ouvirá sobre a sua situação não é a palavra do médico, do juiz, do advogado, nem da opinião dos outros. A última palavra sobre a sua vida e sobre a sua causa vem de Deus.
E Ele sempre tem a última palavra. Antes de aceitar qualquer sentença, antes de tomar qualquer atitude impulsiva, pare e se coloque de joelhos. A oração feita com fé tem o poder de mudar tudo, de reverter cenários, de abrir portas que estavam fechadas e de restaurar o que parecia perdido. Em Mateus 7:7, Jesus nos ensina: pedi e ser-vos-á dado, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Isso não é uma promessa vazia, mas uma garantia de que Deus responde às orações daqueles que buscam a sua vontade. Quando nos ajoelhamos, estamos buscando o que Deus quer fazer em nossa vida e não apenas o que nós queremos. O que muitos não compreendem é que, quando a dor nos leva aos joelhos, a nossa postura diante de Deus deve ser de total entrega. Não podemos orar com reservas, nem com pressa de sair de uma situação difícil. Precisamos entender que no reino de Deus, os caminhos são diferentes dos nossos. O que parece um atraso para nós pode ser o tempo perfeito de Deus para a resposta que estamos esperando. A oração não é apenas uma ferramenta para resolver problemas, mas um meio de transformação. Ela não só muda as circunstâncias, mas também muda o coração de quem ora. Quando nos ajoelhamos e apresentamos nossas causas a Deus, estamos reconhecendo que Ele tem o controle de tudo e que não há problema tão grande que Ele não possa resolver. Não existe situação sem saída para Deus. Se Ele permitiu que você chegasse até esse ponto, é porque Ele tem um propósito e uma resposta para a sua vida. Mas antes de ver a resposta, é necessário se colocar em posição de rendição. A Bíblia nos ensina em Filipenses 4:6 que devemos não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentar nossos pedidos a Deus. A oração deve ser feita com confiança, sabendo que Deus sempre responde, seja com a solução imediata, seja com a direção para o que devemos fazer a seguir. Agora, você que está acompanhando esta campanha, quero convidá-lo a se posicionar de joelhos diante de Deus e a entregar o seu pedido de oração. Se algo tem te levado à dor, à angústia, ao medo ou ao desespero, pare neste momento e se coloque de joelhos espiritualmente, apresentando sua causa ao Senhor. Não importa a gravidade da situação, porque antes da última palavra humana, existe a última palavra de Deus. E Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não aceite que o fim seja determinado por circunstâncias terrenas. Permita que Deus tenha a última palavra na sua vida. Coloque nos comentários o seu pedido de oração, porque aqui nós temos uma equipe preparada e comprometida em interceder por você e pela sua família. Deus vai mover céus e terra para trazer respostas, restauração e milagres. A oração que você fizer agora pode mudar tudo, porque quando alguém se coloca de joelhos, Deus responde. Em nome de Jesus, declaramos que ao final dessa campanha, você será um testemunho vivo de que Deus nunca falhou e nunca falhará em sua promessa. Fique em paz, porque o Senhor está no controle e Ele vai agir em seu favor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, com os corações quebrantados, reconhecendo que o Senhor tem a última palavra sobre todas as coisas. Hoje, ao iniciarmos o dia 2 desta campanha poderosa, viemos com a certeza de que o Senhor sempre tem um controle, mesmo quando tudo parece perdido aos nossos olhos. Pai, sabemos que o mundo tende a nos convencer de que o fim chegou, que a situação é irreversível, que não há mais nada a ser feito, mas nós, como filhos do Senhor, sabemos que a última palavra não é a palavra do homem, do juiz, do médico, do advogado. A última palavra é sua, e ela é sempre a melhor, sempre a mais poderosa. Hoje, Pai, nos ajoelhamos diante de Ti, assim como o apóstolo Paulo fez, não por fraqueza, mas por reconhecimento de que sem o Senhor não podemos fazer nada. Estamos aqui, Senhor, com corações dispostos a ouvir Sua voz e aceitar Sua direção, sem resistência. Que o Teu Espírito nos conduza nesse processo de rendição. Que a dor nos leve ao lugar de oração e não de desespero. Senhor, que em meio à angústia, possamos sempre lembrar que diante de nós há uma palavra de esperança e restauração que vem de Ti. Hoje, Senhor, queremos pedir que o Senhor trabalhe profundamente em nossos corações.
Sabemos que muitas vezes a última palavra que ouvimos parece ser a palavra final, seja sobre uma doença, uma situação financeira, um problema familiar ou um conflito pessoal. Mas, Pai, nos ensina a colocar nossos joelhos no chão antes de aceitar qualquer veredito que não venha de Ti. Não queremos nos conformar com aquilo que os homens dizem, mas buscar em Ti a nossa direção. Quando o Senhor fala, tudo muda. Quando o Senhor age, as circunstâncias não conseguem mais nos controlar. Por isso, nos ajoelhamos hoje em oração, não como uma atitude de derrota, mas como um clamor de fé. Senhor, sabemos que o Senhor tem planos para a nossa vida, e que a nossa história não acaba com um diagnóstico médico, com uma sentença judicial ou com um argumento humano. A nossa vida está nas Tuas mãos, e é somente a Tua palavra que pode decretar o nosso destino.